Ernst Röhm era o chefe da Sturmabteilung, uma força paramilitar nazista de 4 milhões de membros, que foi vital para consolidar a ascensão de Hitler ao poder. Mas o próprio desejo de Röhm por uma revolução, sua pressão para substituir o exército por suas camisas marrons e sua homossexualidade pintaram um alvo em suas costas, levando finalmente à sua eliminação. No vídeo de hoje, vamos abordar a vida, a ascensão ao poder e a morte de Ernst Röhm. Ele nasceu no dia 28 de novembro de 1887, na cidade bávara de Ingolstadt. Seu pai era funcionário ferroviário e sua mãe, dona de casa. Röhm teve uma infância típica, apesar da abordagem severa e dominadora de seu pai à paternidade. Apesar de não ter tradição ou história familiar no exército, Röhm, desde jovem, desejava se tornar um soldado. Em 1906, após se formar na escola, ele se alistou imediatamente no exército bávaro como cadete oficial. Em 2 anos, ele se tornou tenente. Durante a Primeira Guerra Mundial, Röhm lutou em grandes batalhas e sofreu múltiplas lesões, deixando seu rosto marcado. Em setembro de 1914, Röhm foi baleado no rosto durante a Batalha de Lorraine, e na Batalha de Verdun, em 1916, sofreu uma grave ferida no peito, passando o restante da guerra como oficial de gabinete. Durante a guerra, Röhm foi condecorado com a Cruz de Ferro de primeira classe e promovido a capitão. Como muitos outros soldados alemães, Röhm sentiu-se traído quando a Alemanha se rendeu. Ele acreditava que os socialistas e homens fracos traíram os soldados. Após a guerra, a Alemanha foi transformada de uma monarquia e uma sociedade militarista para uma democracia. O tumulto da guerra e a ameaça de revolução eram muito reais. Comunistas alemães, inspirados pela revolução na Rússia, acreditavam ser o momento ideal para tentar tomar o poder. Ele permaneceu com o exército alemão em Roma, mas também se juntou a uma das milícias Freikorps. Esses eram grupos de ex-soldados que pegaram em armas contra comunistas e revolucionários socialistas ansiosos para remodelar o país no caos. Roma se juntaria ao infame Freikorps, liderado pelo general Franz Ritter von Epp, atuando como chefe de gabinete. Ele foi fundamental na derrota da República Soviética de Munique, uma tentativa de criar um Estado socialista na Baviera. Lutas violentas entre o Freikorps e os comunistas resultaram em centenas de mortos, com muitos mais capturados, torturados e executados. Roma se deleitava com o massacre. Durante a guerra, ele prestou pouca atenção ao perigo e, como muitos ex-soldados, rejeitou a vida civil. Ele abraçou a luta, crendo que mais ações eram necessárias. Em maio de 1919, Roma ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, que no ano seguinte se renomearia como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, claro, também conhecido como Partido Nazista. Adolf Hitler foi imediatamente atraído por Roma e reconheceu o que ele poderia trazer para o partido. A conexão de Roma com a elite militar e o Freikorps significaria financiamento e mais membros, além de sua amizade íntima com Hitler. Ele até se referia a Hitler como Adolf ou até mesmo Adi. Nos primeiros discursos de Hitler em cervejarias, os membros do Freikorps, atraídos pelo partido, expulsavam os provocadores. Este grupo de ex-soldados e brigões de cervejaria se transformaria na Sternabteilung, também conhecida como camisas marrons. Além de fornecer segurança, este grupo também era usado para interromper reuniões socialistas e atacar membros de outros partidos políticos. Com o apoio de Roma, o grupo se militarizou progressivamente. Usando suas conexões, Roma ajudou a supervisionar a fusão de outros grupos militares de direita com os camisas marrons. Roma acumulou armas ilegais e roubadas, executando aqueles que divulgavam os locais de seus esconderijos secretos de armas. Em setembro de 1923, Roma deixou o exército alemão para focar no trabalho no Partido Nazista
Em novembro de 1923, desempenhou papel importante no putsch da cervejaria. Hitler, líder do Partido Nazista, tentou iniciar revolução armada para derrubar o governo de Weimar da Alemanha e tomar o poder. O Partido Nazista procurou lançar sua própria marcha em Roma, emulando como os fascistas de Mussolini, na Itália, tomaram o poder. Em 8 de novembro de 1923, Hitler, com centenas de camisas marrons armados, invadiu uma reunião em uma cervejaria. Lá, eles prenderam membros importantes do governo da Baviera e tentaram forçá-los a apoiar o golpe. Hitler tinha esses homens para apoiar sua proclamação de uma revolução nacional e os convocou para segui-lo na marcha para Berlim. No entanto, assim que esses homens foram libertados, eles renegaram os nazistas e começaram a parar o golpe. No dia seguinte, Hitler e milhares de camisas marrons marcharam por Munique, embora tenham sido parados por um cordão policial armado. Após um breve tiroteio, que deixou 14 nazistas e 4 policiais mortos, a marcha foi abandonada. Apesar do fracasso da marcha, Röhm conseguiu atingir seu objetivo naquele dia. Ele tomou o quartel-general do exército no Ministério da Guerra em Munique, mas ao saber do fracasso do golpe, Röhm se rendeu. Hitler, Röhm e outros líderes nazistas foram presos e condenados por traição, mas muitos não cumpriram penas longas. O próprio Röhm foi condenado, mas não recebeu uma sentença de prisão, já que os tribunais viam com bons olhos o que os nazistas procuravam alcançar. O fracasso da Revolução Armada fez os nazistas buscarem o poder por meios estritamente legais. Em 1924, Röhm se tornaria brevemente um representante eleito no parlamento do Reichstag alemão, enquanto o partido buscava se legitimar. Mas até o final do ano, com menos apoio para os nazistas, Röhm não conseguiu se eleger nas próximas eleições. Em vez disso, Röhm tentou construir um novo grupo paramilitar, o Frontbahn. Isso ocorreu porque sua organização de camisas marrons havia sido proibida. Em 1925, o grupo contava com cerca de 30.000 membros. Naquele ano, os camisas marrons já não eram mais um grupo proibido. Röhm tentou fundir as duas organizações, mas foi impedido por Hitler. Durante esse período, a homossexualidade de Röhm se tornou pública. A homossexualidade era ilegal na Alemanha antes da ascensão dos nazistas, como em grande parte do mundo. Para Röhm, sua sexualidade era apenas uma parte de sua visão de mundo militarista. Ele via a necessidade de grupos apenas masculinos, para contrapor as influências burguesas, judaicas ou femininas que ele acreditava terem levado à derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Hitler ou ignorava a sexualidade de Röhm ou dizia que isso não importava, dependendo com quem ele estava falando, como o incrivelmente homofóbico Joseph Goebbels. Em abril de 1925, Röhm entrou em conflito com Hitler. Röhm estava preocupado com o que ele chamava de bajuladores ao redor de Hitler, jogando com sua necessidade de elogios e agindo como puxa-sacos. Röhm não queria que tais pessoas ditassem a direção do partido e procurou reconstruir sua amizade com Hitler. No entanto, Hitler ignorou seus avisos. Em fevereiro de 1926, Röhm participou da conferência do partido em Bamberg, onde Hitler procurou confirmar de uma vez por todas o programa do Partido Nazista. Havia há muito tempo um choque de ideologia entre duas facções quanto à direção do partido. Röhm, Gregor Strasser e Joseph Goebbels pressionavam por uma tendência mais socialista e revolucionária, enquanto outros pressionavam por ideias mais racializadas e populistas. Na conferência, Hitler confirmou que se opunha ao socialismo de Röhm e muitos nas camisas marrons. Enquanto Goebbels e Strasser aceitaram isso e foram recompensados com promoções, Röhm recusou e ele foi expulso do partido. Nos anos seguintes, ele enfrentou dificuldades na vida civil, dependendo de amigos e vivendo em condições precárias. Em 1928, após uma tentativa fracassada de se reintegrar ao Partido Nazista, Röhm deixou a Alemanha e mudou-se para a Bolívia.
Lá ele atuou como conselheiro militar do exército boliviano. Durante esse tempo, Röhm enviou cartas para amigos na Alemanha, lamentando a falta de qualquer entendimento ou cena homossexual. Essas cartas foram então vazadas para a imprensa, revelando a sexualidade de Röhm e novamente constrangendo o partido nazista. Com Röhm expulso, havia um novo líder dos Camisas Marrons, e Hitler esperava que esse novo líder trouxesse a ala paramilitar do partido sob controle da ala política. Mas o novo líder estava tão ansioso quanto Röhm para ter os Camisas Marrons como iguais na direção do partido, não apenas como ferramentas para suprimir oponentes políticos. Apesar dos muitos conflitos, e provavelmente devido à devoção de Röhm a Hitler, Röhm foi convidado a voltar para o partido, desta vez para liderar os Camisas Marrons. Ele procurou transformar os Camisas Marrons de um grupo de brigões de rua que lutavam contra comunistas para um substituto para o exército alemão. Não satisfeito em assumir o poder por meios mais legítimos, Röhm queria que a revolução continuasse. Essa revolução teria sido anticapitalista, visando desmantelar monopólios e nacionalizar terras e indústrias. Nos casos de trabalhadores em greve, os Camisas Marrons até atacariam aqueles que procuravam quebrar a greve, algo tipicamente feito por socialistas e comunistas. Após seu retorno, os Camisas Marrons somavam cerca de 70 mil. Em apenas alguns anos, Roma supervisionou o crescimento do grupo para mais de 3 milhões até 1933. A turbulência econômica da Grande Depressão levou muitos desempregados a se juntarem aos Camisas Marrons. Para colocar isso em perspectiva, o exército alemão tinha menos de 100 mil. Quando Hitler se tornou chanceler em 1933, Roma fez um discurso pedindo para que a Revolução Nacional Socialista continuasse. O discurso então deu um aviso para quem Roma chamou de simplórios burgueses que procuravam impedi-los. Como os nazistas haviam alcançado o poder, havia menos necessidade da opressão política dos Camisas Marrons, brigões de rua, e mais necessidade dos nazistas manterem o favor da elite governante e militar da Alemanha. Apesar de muitas elites apoiarem a eliminação de comunistas, havia receios sobre Roma e os ideais revolucionários dos Camisas Marrons. Muitos industriais que financiaram os nazistas em sua ascensão ao poder também temiam o apelo de Roma pela nacionalização de indústrias-chave. Roma também planejava substituir o exército por um exército popular, com os Camisas Marrons sendo incorporados para formar essa nova força. Essas preocupações só aumentaram quando Roma foi nomeado para o Conselho de Defesa Nacional. Ele até enviou uma carta aos principais generais, afirmando que o exército era apenas uma escola de treinamento para os Camisas Marrons, e daqui para frente eles seriam os responsáveis por levar o país à guerra. A violência dos Camisas Marrons continuou e escalou conforme o grupo crescia. Isso é evidenciado no evento conhecido como a Semana de Sangue de Köpenick, em junho de 1933. Houve um confronto entre os social-democratas e comunistas e os Camisas Marrons. Isso levou ao assassinato de 3 Camisas Marrons. Em resposta, os Camisas Marrons prenderam e torturaram mais de 500 pessoas, com dezenas de mortos. Sequestros resultaram em jovens meninas abusadas na frente de suas mães, enforcamentos públicos e tortura extrema. Essa explosão de violência mostrou aos nazistas que poderiam torturar e matar oponentes sem resistência da polícia, tribunais e sociedade. Nesse ínterim, Roma consolidou seu poder dentro da Sturmabteilung. Ele nomeou homens de mentalidade semelhante, muitos dos quais também homossexuais, para posições de poder. Os jovens favorecidos por Röhm frequentemente se tornavam seus parceiros sexuais, subindo rapidamente nas fileiras. Um exemplo notável foi Karl Ernst, que HPM nomeou como chefe da Sternabteilung de Berlim, depois deputado no Reichstag, e uma posição na liderança suprema da Sternabteilung. Apesar do aparente controle que Hitler tinha sobre a Alemanha,
ele estava cada vez mais preocupado com a independência e o poder de Roma e dos camisas marrons. Ele estava especialmente preocupado com uma possível fusão das forças armadas e dos camisas marrons. A reputação homossexual de Roma e a violência dos camisas marrons afastaram muitos de quem Hitler precisava para consolidar seu poder. Isso incluía a classe média conservadora, o exército, líderes industriais e o serviço civil. Outros líderes nazistas também se preocuparam, notavelmente Hermann Göring e o chefe da SS, Heinrich Himmler, e então eles começaram a produzir um relatório sobre as atividades de Röhm. Rudolf Diels, chefe da polícia secreta Gestapo, apresentou seu relatório a Hitler em janeiro de 1934. O relatório continha evidências fabricadas de que Röhm estava conspirando com Gregor Strasser e membros do governo anterior contra os nazistas. Também foi sugerido que Röhm havia sido pago 12 milhões de marks pelo governo francês para derrubar Hitler. Hitler estava enfurecido e indicou que esses traidores deveriam ser eliminados. Não está exatamente claro se Röhm planejava ou não derrubar Hitler para continuar a revolução, embora existam muitos exemplos de Röhm afirmando que estava pelo menos preparado para fazer isso. Em janeiro de 1934, Röhm disse o seguinte a um líder camisa parda: Hitler não pode passar por cima de mim como poderia ter feito um ano atrás. Eu cuidei disso. Não se esqueça de que eu tenho 3 milhões de homens, com cada posição-chave nas mãos do meu próprio povo. Hitler sabe que eu tenho amigos no exército. Se Hitler for razoável, resolverei o assunto calmamente. Se não, devo estar pronto para usar a força. Não por minha causa, mas pelo bem da nossa revolução. Mesmo assim, Hitler conseguiu certa amizade com Roma. Em junho de 1934, os dois se encontraram e tiveram uma reunião privada de 5 horas. Hitler teria dito a Röhm que ouviu rumores de que ele planejava liderar uma revolução bolchevique nacionalista e que alguns no partido acreditavam nesses rumores. Röhm interpretou isso como se Hitler não acreditasse nesses rumores e que seu velho amigo o apoiaria. Mas, na realidade, Hitler havia decidido agir contra Röhm, os elementos socialistas no partido e qualquer outra pessoa que pudesse representar uma ameaça. Além disso, ao neutralizar o poder de Röhm e de seus camisas marrons, Hitler seria capaz de demonstrar seu compromisso com o exército e as elites, cujo apoio ele considerava vital para o futuro do partido nazista. O próximo passo era listar aqueles que se oporiam aos nazistas. Isso incluía jornalistas, políticos liberais e membros nazistas com inclinação socialista como Gregor Strasser. Mas grande parte da lista era ocupada por Röhm e seus principais membros da Sturmabteilung. Göring e Himmler produziram a lista dos que seriam executados. Eles também tiveram a ajuda dos homens de confiança de Himmler, Reinhard Heydrich e Theodor Eicher. Essa lista ficaria conhecida como a lista do Reich de pessoas indesejadas. No final de junho de 1934, Hitler instruiu Roma a realizar uma conferência com os principais membros das camisas marrons. A reunião seria no Hotel Hanselbauer, em Bad Wiese. A reunião teria múltiplos objetivos. Isso garantiria que os líderes paramilitares seriam separados da maior parte de seus membros. Também garantia que todas as ameaças estariam em um local facilmente contido, e isso deixaria Roma tranquila. Por volta das 6h30 da manhã do dia 30 de junho, a purgação do partido nazista e dos opositores políticos começou no que foi denominado Operação Beija-Flor. Hitler chegou ao hotel em um comboio de carros, cada um cheio de homens da SS armados. Röhm e seus companheiros camisas marrons dormiam profundamente. Os homens se dividiram e invadiram os quartos da liderança dos camisas marrons durante o sono. Eles foram presos e arrastados para a lavanderia do hotel até que todos fossem detidos. Líderes dos camisas marrons foram flagrados na cama com rapazes. O vice de Roma, Edmund Heinz, teria sido flagrado na cama
com seu motorista de 18 anos. Aqueles encontrados em tais posições comprometedoras foram levados à lavanderia do hotel e executados imediatamente. Em Roma, Hitler entrou pessoalmente no quarto de alguém portando um chicote. Ele disse a ele que estava preso, enquanto 2 homens armados atrás de Hitler detinham o líder da camisa marrom. Incursões similares ocorreram em toda a Alemanha, eliminando e prendendo os indivíduos listados. No dia 28 de junho, Karl Ernst se casou e deveria ir para a lua de mel com sua esposa. Seu chefe e parceiro sexual, Ernst Röhm, atuou como seu padrinho. A lua de mel significava que ele não poderia comparecer à conferência, mas isso não o pouparia da purgação. No dia 30 de junho, seu carro foi interceptado por homens da SS que dispararam contra o carro, ferindo a esposa de Karl e o motorista. Karl foi arrastado para a sede da SS em Berlim. Ele foi torturado para obter informações antes de ser executado por um pelotão de fuzilamento no mesmo dia. Röhm foi inicialmente poupado da execução. Hitler havia considerado perdoá-lo por conta de sua amizade e pelas contribuições de Röhm para o crescimento do partido. Hitler adiou a decisão sobre o destino de Röhm até o 1º de julho, e somente após muita convicção, Himmler e Göring convenceram Hitler de que Röhm deveria morrer. O executor da SS, Theodor Eicher, foi selecionado para realizar a tarefa e transportou Röhm para a prisão de Stadelheim. Isolado em uma cela, Röhm teve que fazer uma escolha. Eicher entrou e colocou uma pistola carregada com uma única bala na mesa, junto com um jornal detalhando a tentativa de golpe de EHPIAM. Ari recebeu 10 minutos para usar a arma, mas quando Eicher voltou, Rampagem estava de pé no meio da sala, peito estufado, e simplesmente disse: "Se Adolf quer me matar, que ele faça o trabalho sujo." Depois de dizer isso, Rapam foi baleado várias vezes. Eicher e seu ajudante esvaziaram suas pistolas em seu peito. O corpo de Roma foi inicialmente enterrado em uma cova anônima, mas logo depois foi exumado e cremado. A execução de Roma e o assassinato dos líderes camisas marrons logo seriam recompensados pelo exército alemão. Após a morte do presidente Hindenburg, no dia 2 de agosto de 1934, o exército alemão jurou lealdade a Hitler. Eles estavam satisfeitos com a eliminação de Roma, e o apoio deles foi crucial para Hitler assumir os poderes do presidente. Essa última busca por poder consolidou sua posição como Führer. A Sturmabteilung foi privada de qualquer independência e agora tinha que jurar lealdade a Hitler. Sua membresia despencou e qualquer menção a Roma foi purgada. Seu papel permaneceria como uma organização brutal, visando notavelmente negócios de propriedade judaica e desempenhando um papel importante na Noite dos Cristais, um pogrom nazista. Enquanto os camisas marrons diminuíam, seus rivais da SS ganhavam cada vez mais poder. O plano de Roma para uma revolução violenta morreu com ele. Apesar de ser um dos primeiros membros do Partido Nazista e desempenhar um papel crucial no crescimento do partido, ele foi eliminado. Sua visão do Partido Nazista divergia do que Hitler e outros buscavam criar. Röhm desempenhou um papel vital na formação do Partido Nazista, mas ele superou sua utilidade e era uma ameaça que simplesmente não podia ser tolerada.